Então nós que obtemos o conhecimento de Deus e da verdade, nós temos que pregoá-lo, o conhecimento de Deus, dentro da forma que tem que ser. Não podemos se enganar, não podemos enganar você, porque naquele dia é o pastor, é o bispo que vai prestar conta diante de Deus em relação à sua vida. Então Deus, ele dá a oportunidade, que Deus enviou o Filho dele como unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Então, se você levantar sua mão, aceitar ele como salvador da sua alma, da sua vida, onde não vai quando após a morte, ou seja em vida, quando Jesus vir, se Jesus vir hoje, você vai prestar conta diante do tribunal de Deus. Você não vai haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus, ele te resgatou pelo sangue dele, aquele sangue que foi derramado, o corpo que foi espanqueado, bofeteado, escarrado, humilhado, rejeitado diante da sociedade, foi pregado sobre o madeiro, foi pregado sobre aquela cruz, aonde que colocaram uma coroa de espinho, vieram colocá-lo uma coroa de espinho no alto da sua cabeça, aonde que depois daquela coroa de espinho o sangue descia do seu corpo abaixo, e no final de tudo, para cumprimentá-lo, pegaram uma tocha, fazendo uma tocha e levando e colocando no vinagre, porque Jesus teve sede, e levou sobre a boca de Jesus, levantando a sua cabeça no último momento mais angustiante da sua alma, da sua vida, mediante uma sociedade que ajudou a fazer tudo aquilo, principalmente os religiosos, os fanáticos, os religiosos. É como no dia de hoje, quando Jesus fazia sinais, os religiosos duvidavam, pensavam que Jesus era filho do diabo, que não é o Jesus vivo, o Messias, o Rabi, o Filho de Deus, não constava. Então as pessoas usavam o meio de criticá-lo. Você nunca foi filho de Deus, essas coisas não são de Deus, essas coisas que vêm acontecendo no momento como esse. Então o pessoal não tinha numa relação, constando que aquelas pessoas haviam concordado com a escolha que Jesus pôde ter feito. Foi cego enxergar, foi mudo falar, foi surdo ouvir, foi paralítico andar, foi morto ressuscitar. Foi sinais que aconteciam, impactava. O Espírito de Deus impactava. Então, no dia de hoje, Deus, ele tem feito da mesma forma, do mesmo jeito. Tem levantado bispo, pastor, evangelista. São pessoas que largou a sua profissão, o seu conforto, o seu luxo, largou a sua economia, perdeu tudo, para poder ser um pescador de alma. E hoje essas pessoas vêm fazendo esse segmento diante uma sociedade desfalida, arrebentada, arrasada, consumada pelo dia, pelo tempo, como naquela época, não é? Que os homens de Deus, num segundo que descuidava, ia no monte, quando descia, o pessoal estava fazendo outros deuses, Deus de pedra, Deus de ouro, Deus de bronze, Deus de prata, Deus de ferro, Deus de madeira. As pessoas usavam outros termos de fazer essas coisas como fossem os deuses, mas os deuses, ele não pôde, no momento mais difícil, prestar um socorro a uma população que estava sofrendo. Quando Deus mandou que Moisés estava sendo perseguido juntamente com milhões e milhares de pessoas que conhecia a Deus,